Divino Mestre Jesus, amigo de cada dia, que seja feita sempre a vontade de Deus, nosso Pai. Possamos neste momento abrir os nossos corações e chegar a cada uma das casas. Que o vosso amor, Divino Mestre, possa chegar e abrir as portas, possa destrancar as consciências e libertar de toda culpa e opressão. Possamos, Senhor, nas vossas palavras, construir o nosso reino de amor, de paz e de melhora pessoal. Que possamos, Mestre, como dizeis nos vossos trechos do Evangelho, possamos ser sal e luz na vida e na casa de cada um dos nossos que acompanham a nossa vida. Seja, Senhor, esse dia mais uma oportunidade e que assim possamos continuar a missão que nos foi dada, que é ser hoje melhor que ontem e amanhã melhor que hoje. Dai-nos força, Divino Mestre, e nos guarda. Que assim seja. Graças a Deus e graças a Jesus. Queridos amigos, tudo bem com vocês? Espero que esse nosso encontro de hoje encontre cada um de vocês em paz e gozando de harmonia e muita luz nos vossos lares. Hoje, o estudo do Evangelho é o capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo e vai falar sobre a indulgência. O capítulo 10 do Espiritismo, do Evangelho segundo o Espiritismo, é aquele bem-aventurados os que são misericordiosos. Pois bem, o item 16 vai falar sobre a indulgência. Mas indulgência é uma palavra muito profunda e tem a ver com não simplesmente uma desculpa, mas é a disposição para perdoar, ou seja, para ser misericordioso. Pode ser também perdão, mas ela tem um sentido muito amplo no que diz respeito ao seu significado. E é também ausência de rigor. Por que então os Espíritos nos pedem benevolência, indulgência? Por uma razão bastante simples. Porque quando a gente é indulgente, a gente não julga com rigor a falha do próximo. Mas a indulgência é para com os outros, não com a gente, tá? Aí o capítulo vai dizer assim: Espíritas, queremos falar-vos hoje da indulgência, sentimento doce e fraternal que todo homem deve alimentar para com seus irmãos, mas do que poucos fazem uso. A indulgência não vê os defeitos de outrem, ou, se os vê, evita falar deles, evita divulgá-los. Ao contrário, oculta-os a fim de que não se tornem conhecidos senão dela unicamente. E se a malevolência os descobre, tem sempre pronta uma escusa para eles, escusa plausível, séria, não das que com aparência de atenuar a falta, mas a evidenciam com pérfida intenção. Aí no item 18 eles vão dizer assim: caros amigos, sede severos convosco, indulgentes para com as fraquezas dos outros. É esta uma prática da Santa Caridade que bem poucas pessoas observam. Todos vós tendes maus pendores a vencer, defeitos a corrigir, hábitos a modificar. Todos tendes um fardo mais ou menos pesado a alijar, para poder galgar o cume da montanha do progresso. Por que então
a vez de mostrar-vos tão clarividentes em relação ao próximo e tão cegos em relação a vós mesmos? Quando deixareis de perceber nos olhos de vossos irmãos o pequenino argueiro que os incomoda, sem atentardes na trave que nos vossos olhos vos cega, fazendo-vos ir de queda em queda? Crede nos vossos irmãos, os espíritos. Todo homem bastante orgulhoso para se julgar superior, em virtude e mérito, aos seus irmãos encarnados, é insensato e culpado. Deus o castigará no dia da sua justiça. O verdadeiro caráter da caridade é a modéstia e a humildade, que consistem em ver cada um apenas superficialmente os defeitos de outrem e esforçar-se para fazer que prevaleça o que há nele de bom e virtuoso. Porquanto, embora o coração humano seja um abismo de corrupção, sempre há, em algumas de suas obras, as mais ocultas, o germe dos bons sentimentos, centelha vivaz da essência espiritual. Então a gente vai falar sobre a indulgência, não é? A indulgência que, como o próprio texto aqui deixa bastante expresso, é algo muito necessário para cada um de nós. Por quê? Porque nós, talvez um psicólogo possa falar disso de maneira mais aprofundada, mas nós sempre, para esconder aquilo que nós temos, aquilo que nós não queremos deixar que os outros saibam, a gente acaba evidenciando no outro as torpezas, os defeitos dos nossos companheiros de jornada, para que a gente possa, de alguma forma, se safar e evitar de falar aquilo que a gente tem em nós e precisa ser mudado. De modo que o Evangelho nos pede outra coisa. Ele pede que a gente seja mais rigoroso com esses nossos defeitos, com essas dificuldades que nós temos dentro de nós, para que a gente traga à tona e tente mudá-las. De que forma? Sendo melhor, sendo pessoas mais caridosas, mais compenetradas com a nossa melhora pessoal e menos rigoroso, menos falador dos desafios e dos defeitos dos outros. Não quer dizer que a gente não possa, de alguma forma, perceber aquilo que o outro faz de errado. Não é para a gente fechar os nossos olhos, né? Ser como às vezes as mães, elas fazem de conta que os filhos são perfeitos, evitam de falar dos defeitos dos filhos e criticam o defeito dos filhos dos outros e tudo mais. Não se trata disso, não se trata de fazer um olhar cego para os defeitos dos outros, não é isso. Se trata da gente perceber que se os outros têm defeitos, nós também os temos. E se faz necessário que a gente, de uma forma bastante rigorosa, que a gente olhe para nós, que a gente olhe para aquilo que nós devemos melhorar. Isso é ser indulgente, é deixar de ver no outro aquilo que é um defeito, aquilo que é um grande desafio, aquilo que ele tem de mal, e olha para a gente, para que a gente consiga, de modo bastante especial, se melhorar e fazer com que os nossos desafios, nossos defeitos, nossas dificuldades possam ser trabalhadas. A indulgência, como o próprio texto fala, ela reflete também caridade. Ela faz com que a lei divina seja aplicada no seu mais profundo sentido. Que quando a gente evita de falar daquilo que o outro tem de torpeza, a gente de alguma forma está tirando um pouco do peso das costas desse irmão. Porque, como o texto fala, nós temos as nossas torpezas, nós temos as nossas falhas, e isso tudo é motivo de grande atenção por parte de cada um de nós. Nós precisamos ficar atentos a essas coisas que nos movimentam, sejam elas boas ou más. Se são más, a gente coloca na mesa para a gente poder trabalhar e saber lidar com elas. Se são boas, a gente também coloca na mesa e tenta
melhorar ainda mais. Mas quando a gente deixa de falar das maldades, das questões que são más nos outros, a gente coloca pra gente também uma grande lição, que é dizer assim, olha, por mais que o outro erre, por maior que seja o defeito do outro, em mim também existem coisas para ser melhoradas. Então eu vou aplicar aqui a lei de caridade e não vou falar mal, não vou ficar divulgando aquilo que atrapalha e que atormenta a vida do meu próximo. Isso é um grande sinal de caridade, porque faz com que o outro não seja humilhado, ridicularizado, né? Uma sociedade como a nossa, que tudo é tão exposto, tudo é muito visto e revisto, em épocas de rede social em que você uma coisa não existe mais no anonimato, porque você fez aqui, alguém gravou, já joga nas redes sociais e você vai ser por um bom tempo julgado por aquilo que tenha feito, de bom ou de ruim. Mas em geral a gente só exacerba aquilo que é ruim. Portanto, quando eles nos pedem para que a gente seja indulgentes, é justamente para isso, para que a gente deixe de perceber aquilo que a gente acha que está errado na vida do próximo e comece a olhar para nós. Porque com certeza nós veremos que temos muitos pontos a destraçar, a, a olhar e com carinho lidar na nossa vida, né? Não estamos incentivando aqui de forma alguma que a gente se mortifique, que a gente fique se batendo, se julgando e deixando o nosso caminho ainda mais pesado. Não se trata disso. Estamos dizendo que, à medida que nós formos crescendo e olhando para aquilo que nós precisamos fazer, o defeito do outro ele vai ter um tamanho menor na nossa vida. Portanto, meus amigos, eu agradeço a paciência de cada um de vocês e convido para que nessa semana a gente tenha ações concretas no sentido de ser indulgentes, no sentido de fazer ao próximo aquilo que nós gostaríamos que nos fosse feito, né? Que se percebermos uma grande falha de algum amigo, ou mesmo de uma pessoa que nós não gostamos tanto, que nós saibamos calar, que nós saibamos, de uma forma caridosa, transformar aquilo numa coisa positiva. Por exemplo, eu vi que o meu amigo cometeu um erro grave e aquilo foi exposto. Que você consiga, se não conseguir conversar com esse amigo, que você consiga fazer uma prece por esse amigo, por essa amiga, por essa pessoa, desejando que ele aprenda com esse erro, né? Nós estamos aqui para errar. Então, que esse fato concreto, que esse fato objetivo seja uma missão nessa semana, que a gente consiga, de forma a perdoar esse erro que o nosso amigo cometeu e que, de forma contrária, a gente trabalhe uma característica nossa que nós, às vezes, estamos jogando para debaixo do tapete. Nós consigamos trazer à tona e consigamos, de maneira efetiva, trazer e trabalhar com esse desafio. Tá bom? Então essa é a nossa tarefinha da semana aí. Quem conseguir fazer, pode procurar a gente aí para falar. Quem não conseguir também não tem problema. Pode com muito carinho, nessa consciência de que nós somos imperfeitos. Tudo bem, não consegui, tá tudo certo. Recomeçar, que a gente possa sempre recomeçar. Tem até o final da semana aí para começar e recomeçar. E quem conseguir, pode compartilhar. Quem não conseguir compartilhar, pode ficar tranquilo que aquilo que a gente faz de bom também está sendo visto. Então eu agradeço a presença de vocês. Convido agora para que nesse momento de prece nós saibamos colocar cada uma das nossas intenções, nós saibamos lembrar daqueles irmãos que precisam do nosso carinho, da nossa indulgência,
e que possamos, Divino Mestre Jesus, falar ao coração de cada uma delas. Se não presencialmente, se não de maneira com palavras efetivas, que possamos chegar através das nossas boas energias e da nossa oração, Jesus. Que chegue a eles a oração que tu ensinaste, Divino Mestre, aos apóstolos e discípulos. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Então, fique em paz, uma semana de muita luz para cada um de nós. Deus esteja com cada um. Até mais.